Nós vamos agora à aula 3 do módulo 1, Paradigmas ou Sistemas de Crenças. Como que a sua visão de mundo cria a sua realidade. Essa aula é extremamente importante porque se você tiver certas crenças limitantes, você não vai entender ou não vai aceitar e também não vai aproveitar o conteúdo desse curso. Nós vamos aprender na prática, aqui nessa aula, como identificar as nossas crenças limitantes e como substituir essas crenças por outras fortalecedoras. Na parte 1, nós vamos ver o sistema de crença pessoal. E o que são crenças, né? Crenças são informações ou ideias que você viu, ouviu, que você experimentou também e que acabaram se tornando uma verdade absoluta na sua vida. Desde a infância, todos nós somos influenciados de uma forma positiva ou negativa pelas pessoas que nos criaram, por aquelas pessoas que nos educaram e também pelas situações que a gente viveu. Ao longo da vida, você recebe essas informações e muitas delas podem se fixar na sua mente, no seu subconsciente e se tornar a verdade absoluta. E muitas vezes você não consegue perceber e também não consegue questionar essas verdades, que dirá mudar essas verdades que você aceitou como suas. As suas crenças, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. E essas crenças negativas nós também chamamos de crenças limitantes. E o que são essas crenças limitantes? São aquelas que acabam limitando e impedindo que você cresça e alcance o sucesso que você quer, seja na área da vida que for, tá? De onde vêm essas crenças? Elas podem vir de 3 lugares. Da sua família, né? As crenças familiares são aquelas que representam tudo que a pessoa escutou dos pais e que ela observou também na família. Por exemplo, falas como: você não faz nada direito, você deixa tudo pela metade, você nunca vai ser alguém na vida, seu irmão é muito melhor do que você. Essas falas, elas ficam registradas na sua mente subconsciente por toda a sua vida. E a mesma coisa acontece quando você percebe algumas situações na família de traição, briga por dinheiro, excesso de regra ou falta de regra, injustiças e uma relação disfuncional com a comida. Tudo isso fica guardado no seu subconsciente e depois vai ditar o seu comportamento até que você reveja essas crenças que estão na sua mente. Uma outra origem das crenças é da sua própria experiência. Então essas crenças, elas são criadas com base nas vivências da própria pessoa. E elas se tornam uma verdade porque elas foram vividas. Por exemplo, se a pessoa é mandada embora do emprego, ou se ela não passou no vestibular, isso pode desenvolver nela uma crença de que ela é incompetente. Ou quando uma pessoa leva um fora do namorado, ou é abandonada pelo marido, sabe? É fácil acreditar que nunca mais alguém vai gostar de você, vai gostar de verdade. Então muitas pessoas estão enredadas nesse tipo de crença. E as crenças também podem vir da própria sociedade. São aquelas crenças que são passadas através da mídia, das religiões, da ciência, das escolas. Existem algumas crenças sociais que são muito comuns. Por exemplo, o mundo é muito perigoso. Só as pessoas ricas são felizes. A sociedade só vai te aceitar se você for magro. A nossa realidade é material. Se não pode ser reproduzido em laboratório, isso não existe para a ciência. Só tem futuro quem tem curso superior, e assim por diante. Existem crenças limitantes em todos os setores da nossa vida. Saúde, relacionamento, na vida pessoal, profissional, espiritual. E são questões que nós devemos entender, trabalhar e combater. Ou seja, substituir essas crenças para que a gente possa seguir no crescimento.
E como essas crenças se formam? Por exemplo, alguém que sempre ouviu dos pais que na vida só quem já nasce rico consegue prosperar, ela vai ter essa visão de mundo gravada na sua mente. Dessa forma, mesmo que ela tente mudar a sua história, ser mais próspero, essa crença limitante que está gravada lá na sua mente vai sabotá-lo, vai fazer com que essa pessoa sempre fracasse e alimente ainda mais esse pensamento de fracasso e de que realmente só prospera quem já nasceu rico. Um outro exemplo de formação de crenças é um relacionamento amoroso. Seu relacionamento fracassou, isso pode causar um trauma na pessoa que ela vai levar para o resto da vida. Com isso, sempre vai haver aquela crença limitante sobre o amor e ela nunca vai ter um relacionamento feliz e duradouro porque ela acredita que isso não é para ela. Entenderam como é que elas se formam, essas crenças? Isso é muito importante, principalmente para os pais, né? Para quem educa a criança, cuidado com o que fala, com o que faz, porque isso marca profundamente essa criança, tá? Por que questionar suas crenças? Com o tempo, essas crenças limitantes, essas verdades que nós tomamos como nossas, elas vão direcionando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e também comportamentos. E elas vão moldando a nossa história, vão moldando as nossas relações com outras pessoas e a forma com que nós lidamos com as situações da vida. A grande questão das crenças limitantes é que elas acabam sendo geradas de uma forma inconsciente. E ao longo da vida, dificilmente nós questionamos o que nós acreditamos, né? E por conta desse comportamento, nós não vemos o impacto negativo dessas crenças na nossa vida. Um outro problema é que as crenças criam a nossa realidade. Se você acredita piamente em algo e sente aquilo como verdade inquestionável, isso logo se torna real na sua vida. Por exemplo, se você acredita que a vida é difícil, de fato, ela se tornará difícil para você. Então, para cocriar uma realidade melhor, você tem que começar por aqui, questionando as suas crenças. Eu vou dar aqui alguns exemplos de crenças limitantes fundamentais, tá? Elas foram identificadas pelo psicólogo Dr. Albert Ellis. Vamos lá a uma crença limitante fundamental. A ideia de que existe uma grande necessidade do ser humano adulto ser amado e aprovado por uma pessoa significativa na sua comunidade. Então, a necessidade de ser amado e aceito por pessoas importantes, isso é uma coisa da natureza humana, principalmente na infância, quando a gente depende da aprovação e do amor dos pais, dos professores também. Mas na vida adulta, quando essa necessidade ela é excessiva, até o ponto de que você faz tudo para agradar a outra pessoa, aí sim nós vamos ver um comportamento determinado por uma crença irracional. E essa crença é limitante. O ideal é que você se concentre no autorrespeito. Buscar se amar, se dar aquilo que você precisa e amar o outro mais do que ser amado. Então, quando você depende da aprovação do outro, você vira refém do outro. Se você tem aprovação, você está feliz. Se você tem reprovação, você está infeliz. Existe uma segunda crença limitante básica que é a ideia de que se deve ser inteiramente competente. E você tem que ser perfeito em tudo. Resumindo, é isso. Você precisa ser bom em todas as áreas. Isso é uma crença irracional. Isso é uma distorção do pensamento, né? Essa busca pela perfeição, ela é cansativa, estressante e frustrante para a pessoa, porque ninguém sabe tudo. E ninguém sabe tudo o tempo todo também. A verdade é que nós somos bons em algumas coisas, mas não em tudo. Nós temos talentos e também limitações. E o ideal é que a gente expresse os nossos talentos no mundo
e que a gente procure novas capacidades ao longo da vida. A gente não deve se acomodar, tudo bem, né? Mas evitar o excesso de autocobrança. Porque senão sua vida vira um inferno. Você começa a procrastinar, porque você não é perfeito, nunca está bom o momento para você começar nada. Então, essa é uma crença por trás da procrastinação, que você tem que ser perfeito no que faz. Então, você nem começa a fazer porque você não vai atingir a perfeição. Uma terceira crença irracional e limitante é de que vira uma catástrofe se as coisas não forem do jeito que você gostaria. Então, essa crença irracional, ela é incorporada ao modelo mental da pessoa já na infância, onde essa questão do controle não ficou bem desenvolvida. Então, a pessoa ela tem um desconforto quando ela é adulta, sempre que ela percebe uma suposta perda de controle da situação. O ideal aqui é colocar na sua cabeça a ideia de que é desagradável quando as coisas acontecem de um jeito diferente do que você queria, mas que você pode tentar mudar as coisas, você pode tentar controlar as condições para que elas sejam mais satisfatórias, mas se a mudança for difícil, impossível, é melhor você aceitar a realidade como ela é e soltar, em vez de ficar sofrendo por uma coisa que você não pode interferir, tá? Outra ideia limitante, a ideia de que certas pessoas são más e que elas deveriam ser severamente punidas pela sua maldade. Essa é uma crença irracional, baseada na dualidade, e ela parte de uma ideia generalizada e preconceituosa sobre o ser humano. O ideal é acreditar que um ato ou um comportamento inadequado é apenas um deslize dessa pessoa, não é quem ela é só um comportamento dela. Não cabe a nós julgar ou condenar ninguém. Uma outra crença limitante é que a minha infelicidade depende das coisas fora de mim e que eu tenho pouca condição ou nenhuma de mudar a minha realidade. Isso é muito comum. Tá? Essa crença irracional, ela tira de você o direito de você fazer escolhas, de você criar sua própria vida. É comum ouvir de pessoas que têm essa crença coisas do tipo: ah, foi Deus quem quis assim, eu não posso fazer nada. Esse é o meu karma, eu não posso interferir. Entenda que a forma como você enxerga a vida é que sustenta os resultados que você tem nela. Uma outra ideia limitante é que se alguma coisa é ou pode ser perigosa, você deve ficar preocupado e ficar pensando nessa ocorrência, tentando evitar a ocorrência. Essa crença, ela estimula o pessimismo, a ansiedade e faz com que a gente sofra por antecipação, por algo que ainda não aconteceu. É irracional essa crença e é bem desagradável você conviver com alguém que está sempre ruminando, preocupado, alguém que é pessimista. Essa crença limitante, ela pode frequentemente levar a pessoa a sentir a vida como uma eterna ameaça. Então ela está sempre se encolhendo, ela tem medo e ela acaba não agindo. Está sempre se encolhendo. Não quer arriscar, quer ficar na zona de conforto. O ideal aqui é acreditar que se algo é perigoso, o melhor é enfrentá-lo com firmeza e com coragem. Se isso não for possível, no mínimo, para de focar no problema. Uma outra ideia limitante é que é mais fácil você evitar certas dificuldades ou responsabilidades da vida do que enfrentá-las. Essa crença, ela define a postura de muitas pessoas que não querem correr riscos, elas não têm coragem de encarar os problemas do dia a dia e elas ficam à mercê da vida. Essa crença limitante, ela tira o ser humano, tira dele a responsabilidade e estimula um comportamento de fuga. A pessoa está sempre fugindo, ela não quer enfrentar nada.
Então ela não quer ir atrás da solução do problema, da dificuldade, ela fica só reclamando, se lamentando. Isso não leva a lugar nenhum. O ideal é você perceber que o caminho fácil não é esse mais curto. Que o caminho mais fácil é você enfrentar o que tem que enfrentar, fazer o que tem que fazer e assumir as responsabilidades pela sua vida. Uma outra crença limitante é que você deve depender de outras pessoas e que você deve se apoiar em quem é mais forte do que você. Essa é uma postura que reforça a fragilidade e a dependência nas suas relações. Ela impede que você mostre o seu poder pessoal e normalmente a pessoa que tem esse tipo de crença ela é insegura, falta autoconfiança para ela andar com as próprias pernas, para ela tomar as suas decisões e enfrentar os problemas do dia a dia. Então ela está sempre dependendo do outro. Uma outra crença limitante é que os resultados do passado vão determinar os resultados presentes ou do futuro. Essa crença tira da pessoa o poder de mudar e de fazer diferente da próxima vez. Ela fica limitada pelo passado. E você pode, se você mudar a forma como que você pensa, sente e age no presente, você pode mudar os resultados, mesmo que tenha tido resultados ruins no passado. A crença adequada aqui é aprender com o erro e com a experiência passada e seguir em frente. Não deixar que as emoções do passado perturbem a nossa vida no presente. Existe mais uma ideia limitante, mais uma crença limitante de que se deve envolver com os problemas alheios e com as preocupações alheias. Isso é muito comum, principalmente nas mulheres, né? Essa crença limitante, ela contraria o direito do ser humano de escolher o que ele quer para si. Inclusive de não se querer se responsabilizar pelos problemas dos outros. Somente o dono do problema consegue resolver esse problema. Você pode dar sugestões, você pode orientar, mas você não pode tomar para si a ação de solucionar aquele problema. A pessoa com o problema ela tem que querer e ela tem que se envolver com a solução do problema. Por quê? Porque nós somos seres que temos livre-arbítrio. É através das nossas escolhas que nós aprendemos. Você não vai ajudar em nada uma pessoa pressionando para que ela mude o seu comportamento. E uma última ideia fundamental limitante é de que a felicidade humana ela pode ser alcançada pela inércia e pela inatividade, pelo não fazer. Quando você tem essa crença irracional, é provável que você tenha expectativas irreais sobre você e sobre as pessoas. Isso acaba gerando raiva e frustração na sua vida. Tem um autor chamado Martin Seligman, que escreveu no livro Felicidade Autêntica, que as pessoas tendem a ser mais felizes quando elas são ativas, quando elas estão absorvidas em ocupações criativas, quando ela tem os seus projetos de vida e se dedicam a ele. Então é muito comum ver as pessoas deixando de fazer as coisas que elas tanto desejam, porque elas acreditam que nunca vão conseguir alcançar os resultados que elas querem. Isso acontece com você? Bom, nós vamos ver aqui alguns exemplos de crenças limitantes nas diversas áreas da vida, para que você consiga identificar em você mesmo algumas dessas crenças e substituir por outras mais expansivas, mais fortalecedoras que vão levar você ao crescimento. Eu vou colocar essas crenças, como são muitas, eu vou passar só algumas e eu vou deixar no final da aula um PDF completo, né, com uma lista completa dessas crenças limitantes. Algumas são bem engraçadas, né? Você vai rir também. Eu estava preparando essa lista e eu me surpreendi, né, com como nós conseguimos criar problemas onde não existem. E basta trocar a forma com que você pensa. Para cada crença limitante existe uma
contracrença de sucesso. Se algumas pessoas na vida conseguiram, por que você não vai conseguir? A quantidade de neurônio é a mesma. Se você quiser se transformar, basta você querer e ir atrás, passar pelo processo, pagar o preço de passar por esse processo. Você vai ter que deixar algumas coisas para trás, mas outros caminhos maravilhosos vão se abrir à sua frente. Então vamos ver aqui algumas crenças sobre si mesmo que limitam o seu desempenho na vida. Então vamos lá. Não levo jeito para isso. Sou muito velho para isso. Não sei tudo o que eu preciso. Não tenho tempo. Não tenho dinheiro. Não consigo fazer isso. Não consigo aprender tal coisa. Eu não consigo me organizar. A culpa não é minha que as coisas só deem errado. Eu não mereço sucesso. Eu não mereço coisas boas. Meus sonhos são impossíveis de serem alcançados. Nunca vou conseguir alcançar meus objetivos. Não consigo resolver esse problema. É muito tarde para encontrar a felicidade. É melhor que eu não seja muito feliz, porque o tombo vai ser maior. As coisas nunca dão certo para mim. Eu sou muito medrosa. Eu sou cabeça dura mesmo. Se eu falar o que eu penso, eu vou ser rejeitado. Tudo precisa ser perfeito. Meus pais sempre tiveram vergonha de mim. Eu sempre fui um fardo para os meus pais. Eu tenho o que eu mereço. Olha a gravidade. Olha a importância de você identificar e tirar isso do seu subconsciente. Algumas crenças sobre o amor que limitam os seus relacionamentos. Aqui tem mais crenças porque relacionamentos realmente a gente tem muita crença limitante. Então vamos lá a alguns deles. Eu sou responsável pela felicidade do outro e o outro é responsável pela minha. Não nasci para ser feliz. É muito difícil encontrar alguém que me mereça. Ninguém vai me querer. Homem nenhum presta. Toda mulher é vagabunda. Homem transa com pecadora, mas se casa com a santa. Eu tenho muito medo de ficar sozinha. Eu não sou uma pessoa interessante. Sexo é sujo. Sexo só para reprodução. Uma mulher na minha idade já era para ter casado. Não tenho disposição para andar com as minhas próprias pernas. Eu sou sempre rejeitada. Os homens são todos infiéis. Eu sou assim mesmo, eu não vou mudar nunca. O amor não é para mim. Se eu deixar que as pessoas realmente me conheçam, elas não vão gostar de mim. Se melhorar, estraga. Felicidade dura pouco. Ninguém me aprecia. Eu preciso fazer os outros felizes para não ser rejeitada. Eu não posso ser feliz até que ele mude. Sou incapaz de fazer amigos. Não posso confiar em ninguém. Eu tenho que ficar no relacionamento porque eu não consigo me virar sozinha. Eu não sei o que eu quero. É impossível um homem e uma mulher serem amigos sem descambar para o sexo. Ele ou ela deveria saber como me satisfazer na cama. Eu não deveria ter que pedir ao meu parceiro o que eu quero. Um relacionamento amoroso só é permitido entre um homem e uma mulher.
Relações sexuais entre duas pessoas do mesmo sexo é coisa de pervertido. Homem deve ser forte. A mulher é o sexo frágil. Perceberam? Se identificaram com alguma dessas crenças? Vamos para as crenças financeiras que limitam o sucesso financeiro. Essas são inúmeras. Essa é uma área onde o ser humano tropeça mesmo, né, no financeiro. Mas tudo isso pode mudar, basta mudar as crenças e o que você faz baseado nessas novas crenças. Então vamos lá, algumas crenças financeiras limitantes. Eu vou ser pobre para sempre. Não tenho dinheiro para nada. O dinheiro é a raiz de todo mal. Rico não vai para o céu. Se eu for uma pessoa rica, as outras vão me invejar. Eu sou inteligente e talentosa. Eu deveria ter mais dinheiro. É muito difícil ganhar dinheiro. Eu tenho que trabalhar duro para ter dinheiro. Para economizar, eu tenho que me privar das coisas que eu gosto. Tempo é dinheiro. O dinheiro não é espiritual. Eu tenho que fazer muitas coisas que eu não gosto para ganhar dinheiro. Eu não tenho dinheiro suficiente para compartilhar ou doar. Se eu ganhar muito dinheiro, vou estar traindo meu pai, que nunca ganhou muito dinheiro. Se eu gastar, eu não vou ter nenhum dinheiro depois. Eu posso trabalhar duro, mas nunca vou ser rica de qualquer maneira. Eu fico bloqueada quando se trata de dinheiro. Eu vou à falência com certeza. Eu sou limitada quando se trata de dinheiro. Eu não gosto de falar de dinheiro. Dinheiro é sujo. Eu sou pobre. Eu odeio pensar em dinheiro. Eu não consigo me sustentar. Eu tenho medo de ter que ficar na rua sem ter para onde ir. A maior vergonha é não ser capaz de sustentar meus entes queridos. Eu devo ser imprestável mesmo, porque eu não consigo um emprego que me pague bem. Ter dinheiro impede você de ser feliz. Só ganho mesmo para pagar as contas. Se eu fizesse $1 milhão, eu poderia perdê-lo. E daí eu me sentiria estúpida e eu ia me odiar. Os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres. Eu nunca uso bem o dinheiro. É melhor eu querer apenas o suficiente para sobreviver. Há alguém dentro de mim que gasta todo o meu dinheiro. Só é possível ganhar dinheiro com esquemas e fazendo coisas erradas. Eu não posso ter dinheiro e tempo livre ao mesmo tempo. Eu tenho que suar a camisa para ganhar dinheiro. Eu tenho vergonha de cobrar pelos meus serviços. Eu estou contando com o prêmio da loteria para resolver os meus problemas financeiros. Fico com vergonha quando meu cheque é devolvido. Eu me sinto culpada e envergonhada porque eu peço dinheiro emprestado e não devolvo. Se minha mãe, meu pai, meus irmãos me amassem, eles teriam me ajudado financeiramente. Essas são algumas das crenças limitantes que podem estar profundamente arraigadas aí, causando problemas financeiros em você. Então temos que identificar e substituir todas essas crenças. Vamos ver algumas crenças
na profissão? Crenças limitantes para o seu sucesso profissional. Eu não sou capaz de realizar essa tarefa. Eu me sinto desvalorizada no meu trabalho. Nunca vou conseguir um aumento. Todo mundo naquela sessão quer puxar o meu tapete. Depois do sucesso vem o fracasso. Eu gostaria que alguém reconhecesse o meu trabalho. O sucesso atrai gente falsa. O mundo está em crise e por isso está tudo muito difícil para mim. Sem trabalho duro, não se consegue nada. Eu não consigo progredir, jamais vou ser promovida. Eu não posso ser feliz até que a carreira seja diferente. Se eu trabalhar muito, não vai me sobrar tempo para viver. Quanto maior o sucesso, maior a responsabilidade. Se eu for promovida, vou ser alvo de inveja. Nossa, não acredito que é segunda-feira de novo. Não vejo a hora de tirar férias. Só é promovido quem puxa o saco do chefe. Eu só faço a minha obrigação. Não estou ganhando para isso. Vamos passar para algumas crenças relacionadas à saúde. Eu sou incapaz de parar de fumar. Eu só fico bem ao fumar um cigarro logo após acordar. Se eu parar de fumar, com certeza eu vou engordar. Eu sou incapaz de emagrecer. Eu não consigo deixar de comer aquilo que eu gosto. Eu sou incapaz de ficar sem os meus remédios em casa. Sempre que eu fico gripada é porque eu saí à noite sem agasalho. Eu sofro porque eu já sei que eu vou ficar doente. Eu acho que eu vou morrer de câncer porque o meu pai morreu dessa doença. Eu sou daquelas pessoas que lê tudo sobre doenças. Eu sou sempre a primeira a ficar doente lá em casa. A velhice é um castigo. A cura da minha doença é responsabilidade dos médicos. Esse problema não tem jeito, porque é genético. Comer direito sai caro. Eu não tenho tempo para fazer exercício físico. Eu não vou procurar um médico porque eu tenho medo que ele ache alguma doença. Eu não preciso de psicoterapia porque eu não sou louca. Para que cuidar da saúde se eu vou morrer um dia mesmo? Eu sei a hora de parar de beber. Sem um baseado, o meu dia não flui bem. Eu uso drogas porque elas expandem a minha mente e me deixam mais produtivo. Vamos ver algumas crenças limitantes no campo espiritual? O dinheiro e a espiritualidade não podem conviver de forma saudável. Por isso, as pessoas que têm dinheiro são menos evoluídas espiritualmente. Se esse é um trabalho consciente, espiritual, deveria ser de graça. Nós nascemos pecadores. Estamos encarnados para pagar os pecados de outras vidas. Os seres humanos são a pior coisa desse planeta. A única maneira de nós sermos verdadeiramente felizes é nos livrando das pessoas negativas e tóxicas em nossas vidas. Isso ou aquilo, diferente do que eu acredito, é coisa do diabo. Deus está me punindo. O que foi que eu fiz para merecer esse castigo? Um ser iluminado não brinca, não ri, não transa, não se zanga. Se eu for feliz, mesmo quando os outros estão sofrendo, isso significa que eu não me importo com eles. Como eu posso ser feliz com tanta desgraça no mundo? Eu não consigo perdoar. Essa pessoa merece a vida que tem. Só Deus para me salvar. Quando eu morrer, eu posso descansar. Bandido bom é bandido morto.
Não vou discutir com essa pessoa porque ela não está no mesmo nível de consciência que eu. Minha vida não pode ir para frente porque eu sou alvo de inveja e magia negra. Eu não acredito em espíritos, por isso eles não podem me fazer mal. Então, resumindo, a maioria das pessoas possui um conjunto de crenças limitantes que as impede de expressar o seu potencial, de crescer, de ser feliz. As crenças que levam as pessoas a sentir medo impedem que elas experimentem o sucesso e a autorrealização. E o pior é que as pessoas não sabem disso. Mas se nós formos analisar profundamente, em última análise, a principal crença limitante de qualquer pessoa, aquela que está na base de todas as demais, se relaciona com a realidade última. Basta você se perguntar: quem ou o que criou, ordena e sustenta esse universo? Quais são as leis que regem o universo? Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Qual o seu propósito maior nesta vida? As respostas a estas questões, elas revelam as crenças fundamentais que estão na origem de todos os problemas humanos, sem exceção. E elas vão ter que ser revistas em algum momento da vida. E é preciso muita coragem para confrontar as verdades que nos foram impostas. A resistência das pessoas a evoluir em todas as áreas é muito grande. E enquanto a pessoa ela não olha para dentro de si mesma e sente o quanto ela está resistindo ao crescimento, não existe qualquer possibilidade de ela evoluir e melhorar de vida. E quando alguém diz: olha, eu estou fazendo tudo certo, eu não estou tendo resultados, então é óbvio que não se está fazendo tudo certo. Está faltando algo muito importante. Existe uma questão fundamental que ela precisa ser resolvida. A pessoa precisa entrar em ressonância, em sincronia com a sua essência e com o todo. Ou seja, ela precisa pensar, sentir e agir conforme a sua própria natureza profunda, com o próprio universo. Isso é indispensável. Sem isso não existe solução que dure. O que a pessoa emite, volta para ela. Por isso, o foco deve estar totalmente no positivo. Pensamentos positivos, sentimentos positivos, palavras e ações positivas. Quando se vive assim, não se pensa em pagar dívida, em ter que ganhar mais dinheiro, em arrumar namorado, em curar doença, etc. Não é preciso se preocupar com nada. Você, sim, faz a sua parte e o resto vem mais facilmente, vem por acréscimo, porque você está numa vibração superior. Entrar em sintonia com a sua essência e com o todo leva a um estado de consciência em que não há limites de espécie alguma. Então, substituir as suas crenças limitantes fará com que as coisas comecem a funcionar na sua vida. Existe uma fórmula muito simples e poderosa. Coloca o foco, coloca a prioridade da sua vida nesse alinhamento consciente com a sua essência. O resto vai acontecendo com o tempo. Eu deixei aqui embaixo dessa aula uma atividade para vocês, para que vocês identifiquem e mudem as suas crenças limitantes. Eu vou ler rapidamente aqui e você vai fazer isso depois que estudar a aula. Você vai fazer isso com cuidado, sem pressa. Isso é muito importante. Primeiro passo dessa atividade é você tomar consciência de quais são as suas crenças limitantes e quais
os impactos que elas têm na sua vida. Você tem que se observar. O que você está pensando, o que você está sentindo, falando, fazendo. Esse é o ponto de partida. Uma crença, ela só te limita quando você fica cegamente conectado a ela, se você não a questiona e não a troca. Quando você sente que algo é verdade, então, de forma automática, a vida te traz situações que sejam compatíveis com essa crença. E quanto mais você é submetido a experiências ruins, que são atraídas por essas crenças limitantes, você vai acumulando uma imagem mental negativa de você mesmo e das outras pessoas e da vida. Esse reforço negativo ao longo da vida determina a sua visão de mundo, seu comportamento e os resultados que você está tendo. Então você vai fazer uma lista com as suas crenças nas diferentes áreas da vida: saúde, dinheiro, relacionamento, sexualidade, profissão, negócios, sobre a sociedade no geral, espiritualidade, do que você é capaz, do que você não é. Então você vai tentar identificar as suas crenças limitantes, especialmente aquelas que mais lhe atrapalham no momento. Coloca essas crenças na sua frente, seu caderninho, escreve e faz o possível para entender qual a causa de cada uma delas, de onde elas vieram. Relembre passado, situações, vai lá na memória, tenta encontrar a raiz do problema. Depois você escreve ao lado dessa crença o impacto que ela está trazendo na sua vida. O que você está deixando de ganhar? O que você está perdendo quando você acredita naquilo? Depois você vai definir os objetivos que você pretende alcançar com esse processo de mudança de crenças. Onde você quer chegar com isso? Como você quer se sentir quando eliminar essas crenças limitantes? Por que é tão importante que elas deixem de existir no seu subconsciente? Sem essa motivação, sem esse porquê, onde você quer chegar, esse trabalho de investigação das crenças ele não vai a lugar nenhum. Você tem que trabalhar primeiro o porquê. O segundo passo dessa atividade: todas as vezes daqui para frente em que você perceber pensamentos limitantes, como esses que eu listei e que você recebeu a lista também, e outros semelhantes, quando você pensar algo limitante, de imediato você deve fazer o exercício de cancelar esse pensamento e procurar sempre algo positivo para focar. Você pode dizer mentalmente: cancela, cancela, cancela. Mentalmente. Aí você tenta criar, a partir desse ponto, uma crença fortalecedora. Troca aquela frase ou situação negativa por uma que vai lhe dar forças para continuar até atingir o seu objetivo. Evite também ficar falando aquelas frases que eu citei para você. Às vezes a gente fala isso sem pensar. Comece a se observar e não fale mais assim, porque quando você fala, você reforça o problema. Principalmente se é uma fala automática. E é muito importante você não se julgar, você não se condenar. Esse exercício não é para isso, tá? Apenas você deve se tornar consciente dessas programações para que você possa mudá-las. Mude-as para aquilo que você quer pensar, sentir, falar, fazer. Dessa forma você vai construindo novas crenças, novos comportamentos e logo novos resultados. O terceiro passo dessa atividade: dê um novo significado àquilo que te aconteceu. Quando você não consegue ressignificar as suas experiências ruins, por exemplo, as palavras negativas que foram ditas por aquelas pessoas que você ama, admira, isso tudo cria bloqueio quando você não consegue ressignificar. E você também acaba alimentando estereótipos, você começa a tratar algumas pessoas de uma maneira depreciativa
e você se torna um pessimista, uma pessoa cínica em determinadas situações. Então, liste as situações dolorosas que você viveu, algumas delas, e descreva qual o sentimento que isso lhe causa no presente. Aí você volta no tempo, naquela cena, e você muda o desfecho daquilo. Muda o que você sentiu. E como é que você vai fazer isso? Baseado no entendimento de que aquilo que aconteceu no passado foi resultado do nível de consciência das pessoas envolvidas. E de que toda situação traz dentro dela um aprendizado. Se você entender isso e aceitar que é assim que funciona, você vai ser capaz de dar um novo significado ao que te aconteceu. Pense, qual a lição positiva que você tirou dessa experiência? E escreva. Depois, você vai perdoar. Sim, você vai perdoar, deixar a coisa embora. Isso é perdoar. Deixa a coisa embora. Perdoe a você mesmo, perdoe as outras pessoas e perdoe aquela situação. Deixa elas irem. Faça as pazes com aquela realidade. Se despeça dela e siga em frente. Sem peso nos ombros e confiante de que tudo está em ordem. Ok? Então, não esqueça de fazer essas atividades ao final dessa aula. Nós nos vemos na segunda parte da aula, onde nós vamos falar sobre as crenças da sociedade, as crenças coletivas e como elas interferem nas nossas vidas.